Tá, então, a partir de agora, a gente vai gravar, porque as pessoas, ou se alguém cair de conexão, ou quem não conseguiu participar, vai assistir, porque essa é a primeira reunião que a gente vai falar sobre o plano operacional do Covid, tá? Então, a gente aí faz umas 3, 4 semanas, a gente tem se reunido, o DAB, junto com os outros departamentos, junto com o Dr. Edson Nakazone, para a gente tentar traçar algumas estratégias mais assertivas com relação ao Covid, tá? Porque a gente precisa resolver isso, precisa reduzir nossas taxas de transmissão, reduzir os nossos óbitos. Então, vocês viram que nos últimos tempos aí a gente tomou algumas medidas de iniciar a investigação de óbito, para a gente conseguir entender o que estava acontecendo, né? E a gente tentar antever algumas questões. Então, por isso, a gente está chamando todas as unidades aqui, tá? Vocês vão ver aí ao longo da apresentação que a gente vai chamar atenção para 6 ou 7 unidades, tá? Que são as unidades que estão nesse momento com um indicador pior com relação ao Covid, e a gente vai traçar algumas ações, mas chamamos todas as unidades porque a gente sabe que o Covid ele já passou por diversos territórios, e a ideia é que a gente faça essa reunião provavelmente semanal, no máximo quinzenal, para trazer os dados mais atualizados e tá apoiando vocês aí nesse trabalho junto ao Covid, tá? Então, eu primeiro vou apresentar alguns dados do município, então eu chamei essa apresentação de onde estamos e para onde vamos, tá? Então, vou trazer alguns números e alguns gráficos para vocês. Então, esse aqui, eu não vou falar tudo, tá bom? Eu vou falar somente alguns dados. São os dados divulgados aí pela Vigilância no dia 22/9, que foi terça-feira. A gente tinha notificação recebida na terça-feira, mais de 136 mil notificações. Dessas, a gente tinha 27.706 casos confirmados e 76.434 casos descartados e um pouco mais de 32 mil em investigação. Óbitos confirmados, a gente tinha até terça-feira 869 óbitos, tá bom? Esse aqui é o gráfico que mostra a evolução tanto das notificações, quanto dos casos suspeitos, quanto dos novos casos confirmados. A gente vai se atentar aqui a essa linha vermelha que tem os triangulinhos verdes, tá bom? Que é a curva real dos novos casos do município, tá bom? Então, a gente pode ver que lá no início de março a gente teve o nosso primeiro caso, na semana de 15 de março, tá? E a gente começou a aumentar aí a nossa prevalência, nossa incidência, tá? No mês de abril e maio, tá? E tivemos o pico aqui nessas semanas do fim de junho e mês de julho. Depois a gente começou a ter uma queda, tá? Lembrando que esse número aqui do final, que é dessa semana que a gente tá, ele não é real, por quê? Porque a gente ainda, nos próximos 10 dias, 14 dias, vai encontrar pessoas que tiveram o início dos sintomas durante esta semana que nós estamos, tá? No dia 22 a gente tinha 3 casos essa semana, tá? Mas a gente está vendo sim uma tendência de queda e a gente está lutando por isso, e o objetivo é que a gente consiga cada vez mais reduzir isso, tá? Esse aqui é o perfil dos pacientes confirmados no município de São Bernardo como um todo, desde o início da pandemia, tá bom? E aqui a gente tem um mapa por temperatura no município. Então, a gente está vendo que, somando aí desde o mês de março, tá bom? Até hoje, o bairro que mais teve casos confirmados é o bairro do Montanhão. Lembrando que o bairro do Montanhão não é só o BS Montanhão, tá? A gente vem lá desde o Seleta, Montanhão, e ele passa por trás ali, né? Ele pula o Ferrazópolis e Silvina, porque aí muda o nome do bairro, mas ele vai pegar lá São Pedro, uma parte do pessoal do Parque São Bernardo. É isso, né, Paty? Se eu estiver errando, porque a Paty Ele pega assim, tá, Bárbara? O Ferrazópolis, essa parte do Ferrazópolis, que é aquele morro, e vai até o Parque São Bernardo. Isso.
Então, num montante de casos, o Montanhão foi, até hoje, tá? Esse bairrão do Montanhão aí, o que mais tem casos, 3.077 casos. Seguido pelo centro, Baeta, Ferra, Alvarenga, Bairro dos Casas, e aí vai reduzindo, tá bom? Um fato interessante, a gente tem mais mulher positiva do que homem, tá? 56%. Esse aqui é o gráfico dos óbitos confirmados, tá? Lembrando também que esse gráfico aqui, essa evolução, ela não é fidedigna à realidade, por quê? Porque a gente tem recebido muitos óbitos pregressos. Então, a gente hoje, por exemplo, recebeu alguns óbitos que entraram mais ou menos aqui, tem óbito de maio que entrou hoje, óbito de junho que entrou, óbito de agosto, tá? Então, isso aqui a gente vai abastecendo ao longo do tempo e, né, daqui a um tempo a gente vai ter o gráfico real, tá? A nossa letalidade está 3,1, tá? É uma letalidade do que a gente tem visto aí no mundo, uma letalidade, o que tem acontecido no mundo, mas a diferença é que a gente tem testado bastante gente, tá? Então, parece que a nossa letalidade está menor aqui no município do que, por exemplo, em outros municípios vizinhos, mas aqui a gente é o município que mais testa, tá? E aqui o gráfico de óbitos, tá? Por data, tá? Para a gente ver. E aí, e essa é a parte mais importante da apresentação de hoje, o pessoal lá do DAG que montou esse desenho para a gente, tá? Na figura do Michael, ele recortou, fez um recorte, que é o que a gente vai começar a trabalhar mais intensamente, do dia 8 ao dia 22 de setembro, tá? Na semana lá depois do feriado. A gente vai, inclusive, ver aqui os reflexos da aglomeração que a gente teve no feriado. Esses são os casos confirmados nos últimos 15 dias. Então, a gente teve 6.000, um pouco mais de 6.500 notificações, tá? E 474 confirmados. Esse dado o Michael fechou ontem para a gente, tá? Então, esses dados são até de ontem, tá? E esse aqui é o desenho de temperatura do município inteiro, tá? Nos últimos 15 dias, onde a gente mais teve caso foi Centro, Baeta Neves, e depois que veio o Montanhão, Ferrazópolis, Planalto, Rude. Então, o Rude foi onde iniciou lá em março, os nossos primeiros casos foram no Rude. Ele era bem quente, o Rude, tá? Ele continua quente, é uma região que ainda a gente tem muita incidência de caso, tá? Por isso que a gente está trazendo esses gráficos aqui para vocês, tá bom? A ideia, a gente vai apresentar aqui os top 5, os top 5 aqui, de casos confirmados nos últimos 15 dias, tá? A ideia é que a gente intensifique ações nesses 5 bairros, então, as unidades que se encontram nesses 5 bairros façam um trabalho de boca a boca, de busca ativa nas unidades, na região, um pouco mais intensa, mas todas as unidades vão realizar isso. Tá? E a gente vai acompanhando esses dados e a ideia é que semanalmente a gente vai avisando as unidades. Aumentou em tal bairro para a gente intensificar algumas ações. Tá bom? Então, nós vamos apresentar agora os top 5. Tá? Vamos lá. Bairro do Centro. Então, vocês vão ver aqui que no bairro do Centro a gente tem algumas regiões aí, aqui então, né, o Centro, 27 casos, depois vem Jardim do Mar, Vila Lusitânia, DR, que são... Patrícia Vila Euclides, né, Pati? Isso mesmo, Bárbara. Vila Euclides, né? Faz tchauzinho aí, Lu. Tá, então, a gente tem também outros bairros do centro, tá? Vila Dúzia, Cristiane, mas aqui foram todos um caso, tá? Que veio positivo confirmado, tá? Mas principalmente lá na região do Vila Euclides, nos bairros do centro, Jardim do Mar, Vila Lusitânia, Jardim São Luís, é onde a gente teve mais casos. E a gente vai dar algumas orientações depois de como proceder aí, tá? Bairro Baeta Neves, tá? 500 notificações praticamente, 45 casos que vieram confirmados, tá? Então, é principalmente o bairro do Baeta Neves, aí, doutora Mariângela está aqui, moradora do Baeta, tomar cuidado, Jardim Petrone, tá? Ah, tá, Jardim Industrial, tá? E aqui, Farina.
Então, aqui, Paty, me corrija aqui, é basicamente Baeta Neves e tem Santa Terezinha aqui? Não, Santa Terezinha é mais no centro, Bárbara. É mais no centro, tá bom. Depois vem o Montanhão, tá? Com 39 casos confirmados, mais de 700 notificações. E aí é o bairro do Montanhão, a gente tem aqui, lá perto da UBS do Montanhão mesmo, essa região verde mais abaixo. E aqui para cima a gente tem a região ali perto do São Pedro, né, Paty? Isso mesmo. E Golden Park é Silvina, né? Sim. Não, Tem é um pedaço, isso. É aquele um pedaço do Silvina. E temos aqui a Vila São Pedro e Parque São Bernardo. Então, as unidades desses bairros aqui vão ter que dar uma intensificada em algumas ações também. Tá? Aí vem Ferrazópolis puro, tá? Então, lá, 23 no Ferrazópolis, 5 no Silvina, Jardim Regina, tá? São as regiões piores, tá? E aí vem próximo mesmo aquela região que beira ali a avenida onde tem o depósito das Casas Bahias, a UPA, naquela região da volta da UPA, tá? E o bairro do Rude, tá? Que já foi pior, melhorou, mas agora veio também uma grande parte aqui no centro do Rude e aqui é ali na Vila Vivaldi, tá? A gente tem bastante caso ali, tá? A gente observou também, não tá aqui, tá? Ah, tem o Planalto, desculpa. O Planalto empatou com o Rude, tá? O Planalto tem 22 no Planalto e 4 no Jardim Calux, tá? Então, a gente tem também aí uma área com bastante incidência. Uma outra coisa, pessoal do Alvarenga tá aí, e aí isso aí tem a ver principalmente com os dados do HiLab, tá? O HiLab, que são os pacientes que estão aí assintomáticos, que são os pacientes assintomáticos e que coletam, tá? A gente teve uma incidência bem grande do HiLab na volta do Hospital de Clínicas e, consequentemente, na volta da UBS, que é colada ali com o Hospital de Clínicas, tá? Então, mesmo a gente não tendo, no geral, um grande número de casos confirmados, pelo HiLab, que são aí os assintomáticos, que até também me preocupa um pouco, né? É que o ideal seria a UBS do Alvarenga intensificar um pouco as ações aí no perímetro mais próximo da unidade mesmo, porque a gente tem visto aí no HiLab uma alta incidência de casos positivos, tanto só de IgM isolado, quanto de IgM mais IgG, tá? Então, vocês não estão aqui nos top 5 do município, no geral, porém, a gente chamou bastante atenção que do HiLab vocês tiveram uma incidência alta, tá? Aí vou falar um pouquinho da investigação de óbito que a gente começou a fazer, tá? E que são ações que a gente também tem que trabalhar em cima disso. Então, primeiro, agradecer. A gente fez a investigação do montante que a gente tinha de agosto, que eram 116 inicialmente, tá bom? Dessas 116, 6 a gente não consegue dados para investigar, porque a gente só tem o nome da pessoa, não dá para a gente saber de onde ela conseguir outros dados, tá? A gente ainda está aguardando 24 óbitos. O pessoal do DAG está para enviar para a gente agora do mês de setembro até os dias de hoje, e a ideia é que a gente comece a passar semanalmente para vocês para não pesar. A gente está reduzindo, né, a incidência de óbitos, ainda bem, graças a Deus, mas a ideia é que a gente investigue esses óbitos porque eles trazem muitas informações importantes para a gente, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, o que a gente percebeu aí dos 86 que eu avaliei? A gente percebeu que 58% acompanhava na unidade, tá? E 41%, 36 pessoas, não acompanhavam na UBS. Esses que não acompanhavam, basicamente, são as pessoas que estavam em serviço particular, em hospital particular, tá? A gente teve aí um grande número de pessoas no mês de agosto que acompanhava na UBS e que foi a óbito, tá? Apesar disso, 81%, e aí é do montante total, não é só dos que acompanhavam na UBS, tá? Eles não passaram pela UBS, com nenhum sintoma de Covid. E somente 15 pessoas, 18%, passou pela UBS, tá bom? Das comorbidades, e aí é o geral, tá? Às vezes a gente pensa, e é uma informação que a gente fala, quem vai a óbito é aquela pessoa que tem várias morbidades. Não. 38 pessoas das 86 que a gente investigou tinha somente uma comorbidade.
a comorbidade que mais apareceu foi hipertensão, depois diabetes, depois doença cardiovascular e doença renal crônica, que não é uma coisa que a gente coloca lá como uma comorbidade que a gente tem que ficar atento, tá? Mas a gente teve muito paciente renal crônico que veio a óbito, tá? Sintomas apresentados pelos pacientes que faleceram. A gente pediu lá para descrever quais foram os sintomas apresentados desde o início do Covid, tá? E a febre, por exemplo, não foi uma coisa que veio em todos os pacientes que vieram a óbito, tá? Mas dispneia, então a falta de ar e tosse, tá? E aí eu caracterizei aqui tanto quem escreveu dispneia como quem escreveu falta de ar, tá? 29 pessoas, tá? Depois veio tosse, aí que apareceu outros, e aí tem vários sintomas, tá? Então, dor ocular, tá? Mialgia, 7 pessoas, tá? Cefaleia, diarreia e febre somente 17 pessoas. Aqui é do montante todo, não é só os que passaram na UBS, tá? Dos 15 que passaram para a UBS e que foram a óbito, metade foi encaminhado pela UBS para a urgência, tá? Eram 15 pessoas, metade a gente encaminhou e essas pessoas vieram a óbito, tá? A gente sabe que agora no fim de agosto, a gente instaurou aquele plano do idoso, né, e de quem tem comorbidade, e a ideia é realmente para que a gente pegue as pessoas com maior possibilidade de óbito, tá? E que a gente interne antes para a gente evitar esse desfecho ruim, tá? E aqui uma coisa que nos preocupa, e a gente já está indo atrás, para ver como tentar resolver, 60% dos óbitos a UBS não conseguiu monitorar. E não conseguiu monitorar por quê? Porque não recebeu esse paciente como um óbito, como um caso suspeito, para a gente ver se esse paciente estava bem. Tá? A gente sabe do grande volume de monitoramento de algumas unidades, a gente vai apresentar aqui hoje uma ferramenta para tentar ajudar vocês, tá? Mas a questão é que nem chegou para a gente esses óbitos, então a gente vai tentar ver como qualificar isso, e do monitoramento de familiares deles, né? Alguns a gente até monitorou, então teve uma diferença aí de 5%, porque às vezes as pessoas chegavam na unidade e falavam, ó, meu pai faleceu de Covid. Aí a gente monitorava elas, mas não porque a gente recebeu esse dado, tá? Então a gente está tentando qualificar isso. A gente teve monitoramento aí de 30% de todos os óbitos, e alguns óbitos a gente mesmo tendo recebido não monitorou. Aqui eu não puxou o dado aqui no gráfico, tá? Mas é um número pequeno aí, em torno de 9%, tá? E dos familiares a gente conseguiu monitorar 24%, tá? E 20% mesmo a gente sabendo do óbito, a gente não monitorou. A maioria deles por conta de telefone, as pessoas não atendiam telefone, tá? Apresentar os dados de monitoramento das planilhas que vocês preenchem, tá? Esse dado eu atualizei hoje de manhã, tá? O que a gente tem hoje são casos descartados 32,9%, que são casos que deu negativo, tá? Resolvidos, que são os positivos e que foram resolvidos, 34%, que estão em investigação, 3.076, são quase 10% de todos os 31 mil que a gente tem. Monitoramento de positivos, não saiu o número aqui, mas a gente está monitorando acho que era 1.070, tá? Que a gente está monitorando. O volume de pacientes sem contato reduziu bastante, tá? Se eu não me engano, está em torno de 2 a 3%. E óbito a gente já está começando a aumentar, porque a gente agora está descobrindo quem são nossos óbitos, tá? O que a gente pede, tá? Eu fiz isso hoje em algumas unidades, eu fiz em 4 unidades, mas eu vou revisar de novo. Eu tinha revisado todas as planilhas de todas as 34 unidades faz mais ou menos 1 mês e meio para atualizar os status. Então, se vocês verem que deu uma mudada em alguns status, tá? A gente vai mudar mesmo, tá? Todos os negativos que estão lá na planilha, que não tem nenhum sintoma, tá? Eu estou colocando como descartado. E eu estou orientando que todos vocês
Negativos que não têm sintomas, não precisa continuar monitorando, coloca como descartado para a gente ter essa informação aqui, tá? Todos os negativos que mantêm sintomas é para deixar monitoramento, tá? Só que a gente tem que dar uma revisada lá para cima, porque às vezes passa um paciente e outro, tem unidade que tem paciente de junho, julho, negativo com sintomas, tá? Ou esse cara fez um outro teste, positivou e está tendo aí algum sintoma, ou realmente não foi Covid. A gente tem que descartar esse caso, tá? Se o cara está com sintoma aí nos últimos 15 dias, a gente vai deixar ele negativo em monitoramento, não tem problema, tá? Quem aguarda resultados tem que ficar em monitoramento, os positivos até 14 dias, né? Ou enquanto eles têm sintomas, eles ficam no monitoramento. E está entrando, eu consegui fazer até a Pauliceia, por ordem alfabética, agora acabando a reunião eu vou fazer para baixo. Eu estou colocando um novo status que se chama monitoramento Laura. Já já vocês vão entender o que vai ser o monitoramento Laura, tá? E os óbitos, antes a gente descobria os óbitos quando ligava para monitorar, mas agora como a gente tem recebido os óbitos para investigar, cada unidade deve pegar o seu óbito que recebeu, colocar lá na planilha e colocar no status como óbito, tá? A ideia é que ao longo do tempo, conforme a gente for fazendo a investigação, o nosso total de óbitos na nossa planilha seja o mesmo daquele dado anterior que veio lá da vigilância, de 869 óbitos no dia do dia 22, tá? Que a gente deixa a nossa planilha o mais fidedigno possível, tá bom? Então, com relação ao monitoramento, é isso. E aí, a partir daí, o Departamento de Atenção Básica, juntamente com todos os outros departamentos que têm se reunido aí semanalmente, tá? Junto com a vigilância, o DAG, tá? O gabinete, a gente traçou algumas ações para atenção básica, tá? Essas ações, elas são para todas as unidades, especialmente para as unidades que estão hoje, que a gente citou aqui, as top 5, mais a região aí da UBS do Alvarenga, tá? Então, a qualificação do monitoramento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que a gente está entrando aí com uma ferramenta chamada Laura, tá? Que é um robô, um chatbot, que o município entrou. Então, a Laura e a Jennifer, inclusive, acabou de entrar aqui. Depois, na hora que eu acabar de falar, eu vou chamar a Jennifer, que é da plataforma Laura, para falar um pouquinho com vocês, se vocês tiverem dúvidas, tá? Eu já vou explicar o que é isso. A gente vai divulgar material educativo para a população. Então, a gente tem inicialmente agora um vídeo que a gente fez aqui no departamento, folder, inicialmente um folder virtual, tá? Para a gente passar aí pelo WhatsApp para a população e para que os agentes comunitários de saúde usem na rua para fazer esse próximo item que eu vou falar aqui, que é a busca ativa de pacientes com sintomas e comorbidades. Então, a ideia é que a gente intensifique, principalmente nessas 5 UBSs, a busca ativa. Então, dos agentes comunitários de saúde se dividirem e visitarem esses bairros que hoje a gente está com uma alta incidência atrás de pacientes com sintomas, tá? Pacientes com comorbidades, então maiores de 60 anos ou que tenham comorbidades, tá? E que façam também a orientação de higiene sanitária, de prevenção, tá? A gente incentivar aí o uso da casa com vida, tá? A gente sabe que uma das, né, por esses bairros que a gente viu aí no top 5 serem bairros de alta vulnerabilidade social, a dificuldade de isolamento. A gente fez um vídeo que fala um pouco sobre a Casa Convida, para a gente espalhar aí para todos os nossos profissionais pela nossa rede, para incentivar para as pessoas saberem que existe esse espaço, tá? Eu vou mostrar para vocês. E um incentivo dos profissionais fazerem uma fala de encerramento que a gente chamou aqui, a doutora Sandra batizou de Código DAN, tá? Que a gente vai explicar já já o que é, e a gente contou com a colaboração aí de alguns profissionais. Vamos pedir para que os profissionais mandem para a gente os vídeos para tentar divulgar, tá? Falando especificamente do monitoramento, tá? Então, o monitoramento de casos leves a gente tem feito na unidade,
né? Então, quando esse caso, a gente liga, a orientação inicial era para que a unidade pegasse todos os pacientes que a gente recebe notificação, coloca na planilha de monitoramento e pede para a equipe toda se organizar e fazer as ligações e ver como estão esses pacientes, tá? A gente sabe que isso virou um montante enorme, né? Tem unidade que tem 500 pessoas em monitoramento, 400 pessoas em monitoramento. E a gente sabe tanto por conta da nossa dificuldade de RH. E mesmo sem a dificuldade de RH, se a gente leva aí 5 a 7 minutos para falar para o paciente, se eu tenho 100 pacientes, eu preciso de quantos profissionais o tempo todo ao telefone, telefonando. Então, a gente tem lutado aí desde o início da pandemia para tentar facilitar isso para vocês. E aí, hoje eu venho trazer uma boa notícia, que é que a atenção básica, a gente vai ser responsável pelo monitoramento basicamente das pessoas de risco, tá? Quem são? São todas as nossas pessoas que têm comorbidades, tá? Qualquer que seja ela, hipertensão, diabetes, doença renal crônica, doença cardiovascular, obesidade. Então, esses a gente vai continuar ligando, tá? Nossa rede vai continuar ligando. E para todas as pessoas com mais de 60 anos, a gente vai continuar ligando. Então, todo mundo da nossa planilha que tiver ou uma comorbidade ou mais de 60, a gente vai continuar ligando, tá? Para todas as pessoas que apresentarem um sinal de alarme, tá? E aí, quem vai fazer essa definição aí é a plataforma da Laura, tá? Então, eu peguei um caso leve, ele não tem comorbidade, nem tem 60 anos, a UBS vai colocar ele na plataforma da Laura. Se a paciente apresentar algum sinal de alarme, que é uma febre persistente por mais de 5 dias, sintomas que não melhoram, o aumento de sintomas, né? O pessoal do DAG, tá? Ele vai lidar com essa plataforma da Laura, vai ligar, vai entrar em contato com esse paciente, vai ver se esse paciente precisa ir para a UPA, para o PS Central, tá? Ou se dá para ele continuar sendo monitorado, enquadrado como caso leve, mas pessoas que estão tendo alguns sintomas a mais, esse paciente vai ser passado para a unidade voltar a monitorar o telefone. Que a gente acredita aí pela experiência do pessoal da plataforma da Laura, seja por volta somente de 5% dos pacientes, tá? Então, o nosso volume de monitoramento vai reduzir bastante. Os demais pacientes, o que a gente vai fazer? A gente vai inscrever na plataforma Laura, tá? Então, a gente vai... O paciente chegou, né? Na nossa frente, a gente está atendendo esse paciente, a gente vai avisar o paciente que ele vai ser monitorado pelo telefone, pelo WhatsApp, tá? Para os seus sintomas. Se o paciente falar, não tenho telefone celular, não quero ser monitorado pelo WhatsApp, ele mantém no monitoramento da UBS, tá bom? Eu quero ser monitorada pelo telefone fixo da minha unidade, a UBS mantém. Se o paciente falar, não, tudo bem, eu posso ser monitorado pelo WhatsApp, a UBS vai inscrever esse paciente na plataforma, tá? Eu me inscrevi para fazer o teste, tá? A gente recebe pelo celular uma mensagem uma vez por dia para saber como a gente está, é bem fácil, tá? A gente vai colocando lá se está com tosse, se não está, vai clicando, tá? E eles respondem bem rápido. Então, no horário do dia, a Laura vai te mandar uma mensagem, tá? E aí, nesse horário, eu vou ver se eu estou bem ou estou mal. Se eu tiver tudo bem, a Laura volta a falar comigo no outro dia. Se eu tiver algum sintoma de alarme, esse número de telefone ele vai cair na plataforma para o pessoal do DAG, e o pessoal do DAG vai fazer a primeira ligação e vai avaliar se esse paciente tem que ir para a UPA ou se esse paciente pode ficar em casa com o monitoramento da UBS, vai passar esse caso para a gente, tá bom? Os dados a serem inseridos na plataforma são dados que a gente tem, tá? Que é qual a UBS que esse paciente pertence, o CPF dele, o nome, o celular com o DDD, o bairro, tá? O dia de início dos sintomas e a descrição dos sintomas, tá? Então, se a pessoa apresentar piora dos sintomas, ela vai passar por uma triagem, que não é uma triagem médica, é por de profissional de saúde, tá? O pessoal do DAG, e vai ser orientado aí para a UPA, para o pronto atendimento, ou para a UBS retornar. Vou clicar aqui só para vocês verem a carinha da plataforma, tá?
É interessante, Bárbara, falar que é uma inteligência artificial já testada em outros municípios, então isso não é uma coisa nova que foi desenvolvida para São Bernardo. Os municípios, principalmente do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, já utilizam essa ferramenta como monitoramento, não só do Covid pós-alta, mas ela é uma inteligência artificial que auxiliam nesses casos. Isso. Então, aqui eu não vou conseguir preencher tudo, tá, pessoal, para mostrar para vocês, mas aí vocês vão entrar lá no site, vão colocar o BS, o CPF, eu não vou pôr o meu aqui, porque eu já tenho 3 cadastros na Laura, tá? Mas ele é bem facinho, você vai preenchendo aqui qual que é o BS de São Bernardo, qual que é o CPF da pessoa, aí ele vincula o CPF, aí você preenche todos aqueles dados que eu falei, Enter, e a pessoa no outro dia já vai receber. Tá? A ideia é que a gente faça isso para todos os pacientes que chegam para a gente. Tem algum paciente que a gente aqui do departamento colocou na planilha para vocês, é um paciente novo para vocês na planilha. A ideia é que vocês entrem em contato pelo telefone com o paciente, vejam como eles estão, se esse paciente se enquadra como um paciente leve, aí vocês vão falar que a gente vai inserir ele numa plataforma e que ele vai ser monitorizado por uma plataforma, por um robô, e eles vão receber uma mensagem da Laura, que é esse ícone bonitinho aqui da Laura. Tá bom? Então, da Laura, é isso. Assim que a gente acabar aqui a reunião, eu abro para a Jennifer falar algumas coisinhas aí com vocês, se apresentar. Tá? Com relação à educação em saúde, tá? Esse aqui é o folder que foi desenvolvido agora por aqui pelo pessoal da comunicação aqui da Secretaria de Saúde, tá? A gente pediu a impressão, logo mais a gente deve receber esses folders, tá? A gente vai passar para vocês em formato de imagem, para que vocês possam usar para mandar para os pacientes pelo WhatsApp, tá bom? Para usar, e aí a gente pede que a gente faça todas as orientações de higiene sanitária, né, que é limpeza, tudo, sinais e sintomas, sinais de alerta, a questão dos grupos de risco, e aqui, inclusive, tem as orientações dos centros comunitários de referência do Covid, que a gente abriu agora, vai fazer 2 semanas, tá? Com os 2 endereços, um que fica na Vila São Pedro, um que fica na Vila União, tá bom? E a gente até fala aqui do teleatendimento do São Bernardo na palma da mão, que a gente mantém esse serviço, tá bom? E que ele também direciona para o Laura, tá? E um vídeo de medidas de higiene, vocês não vão ver o som, não vão ouvir o som, tá? Porque aqui eu não consigo, mas eu vou mandar para todas as unidades, o link para todas as unidades terem, vou mostrar aqui só para vocês verem como que ficou a carinha. Tá? Então é um vídeo que eu fiz aqui, que vai falar um pouquinho sobre o que é o coronavírus, tá? Então ele vai explicar como é que transmite, tá? E vai explicar como evitar o contágio. Então fala da higienização de mãos, tá? De evitar tocar o rosto, de fazer a higienização de superfícies, de evitar o contato com as pessoas, de manter o distanciamento social de 1,5 metro, de usar máscara da maneira correta, tá? E de se cuidar, de tomar medidas de cuidado, tá? Então eu vou passar esse vídeo para vocês. Eu ia passar o vídeo aqui, mas eu esqueci que o som aqui não passa, tá? Na verdade, depois tem um que eu vou dar um jeito aqui de passar, tá? A busca ativa de pacientes. Então a gente orienta que nessas unidades top 5 aí, que os agentes comunitários principalmente vão à rua nessa próxima semana atrás em busca de pacientes com sintomas, tá? E de ir atrás de pessoas de risco, tá? De maiores de 60 anos, pacientes com comorbidades, para fazer principalmente as orientações de higiene, tá? E são as informações que estão contidas aí nesse folder e nos vídeos que os agentes comunitários também podem mandar para os pacientes que eles tiverem em contato, tá? Quanto mais a gente disseminar esses vídeos, melhor vai ser, tá? O estímulo à casa com vida, também vou mandar aí o vídeo para vocês, tá? Então é um videozinho que a gente fez aqui. Deixa eu ver uma coisa, peraí. Vou colocar minha caixa de som aqui para ver se...
Não, acho que vai aqui, Mari. A gente dá um jeito. Ouvi mais. Mais um vídeo da série Você Sabia, especial Covid. Com a chegada do coronavírus no município de São Bernardo, em março, novos fluxos assistenciais foram desenhados. Todos os pacientes suspeitos que apresentam febre, tosse, dor de garganta, cefaleia, entre outros, todos os pacientes confirmados devem realizar isolamento social dentro de sua casa, juntamente com sua família. Mas e se a pessoa não tem condições de se isolar em casa com segurança, ou por não possuir nenhuma disposição para isolamento, ou por morar com pessoas organizou uma casa de acolhimento ao vulnerável público, batizada de Casa com Vida. É um imóvel residencial situado no bairro Popular, com condições de abrigar até 9 pessoas, que oferece estrutura adequada para cuidar de sintomáticos Covid, como se eles estivessem em sua casa. O fluxo de encaminhamento é o seguinte: se a pessoa possui sintoma viral, 2 perguntas devem ser feitas. A primeira é se a pessoa tem possibilidade de isolamento em casa. O critério é não possuir o dormitório exclusivo para o isolamento desta pessoa. A segunda pergunta é se ela mora com pessoas do grupo de risco, qualquer idoso com mais de 60 anos, portadores de HIV, bebê, gestante de risco por hérnias, criança com comorbidade, câncer, de ausência insuficiência renal e doenças relacionadas à imunossupressão. O próximo passo é verificar com a pessoa se ela aceita ficar na casa com vida. Com a resposta positiva, devemos avaliar a existência de vaga para então iniciar os trâmites de check-in, inclusive avaliando a necessidade de transporte sanitário. A equipe preenche, então, a contrarreferência que está no anexo 1 do documento Casa com Vida e também entrega para a pessoa as orientações para que ela faça as suas malas em casa. Como o isolamento domiciliar pode colocar em risco outros membros da família, a Casa com Vida traz uma solução aplicável e de conforto para a população, que qualifica o cuidado prestado pelo nosso serviço de saúde. Por hoje é isso, pessoal. O Departamento de Atenção Primária de Saúde agradece a atenção. Nos vemos em breve. Bom, então esse é um outro vídeo, pessoal, que a gente fez. A gente vai enviar também, tá? E agora a gente está começando uma campanha mesmo aqui na Secretaria de Saúde, tá? Eu já fiz um vídeo aqui que fala sobre, em todo final das nossas reuniões, a gente vai dar algumas orientações, tá? E a gente está pedindo para os profissionais gravarem, cada profissional, né, gravar um videozinho, eu vou editar aqui e a gente vai jogar na rede, tá? Para estimular que todos os nossos profissionais, tá? De médico, enfermeiro, ACS, recepção, pessoal da higienização, todo mundo, a gente nas nossas reuniões, tá? Que a gente estimule que as pessoas mantenham medida de higiene, porque a epidemia não acabou. A gente tem visto por aí que acabou, o Covid acabou. Não acabou. A gente vê que a gente tem mantido aí um número menor, mas mantém o número de óbitos e a gente tem mantido o contágio. Inclusive nos bairros que já teve muito tipo rude, a gente mantém, tá? Então a gente tem que estimular que todos os nossos profissionais façam aí o código DAN, tá? Que é o distanciamento, o uso de máscara, a asepsia de mãos. Então, aqui a doutora Bruna Pavan, lá do Seleta, fez esse vídeo pra gente, tá? E a gente vai pedir também que um enfermeiro faça, que o ACS faça, que o técnico de enfermagem faça, o pessoal da limpeza faça, grava, manda pra gente, que a gente vai disseminar isso na rede, tá bom? Então, vou mostrar o vídeo aqui que ela fez pra gente.
Tira a dúvida. Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 60 segundos ou higienizá-las pelo menos 30 segundos com álcool em gel. Evitar estar tocando com a mão, os olhos, o nariz e a boca. Evitar aglomerações. Manter o distanciamento das pessoas de pelo menos 1,5 metro. Higienizar alguns itens que a gente vai estar no corpo, como por exemplo as chaves de casa, chaves do carro e alguns itens de mercado. E o mais importante de todos, ficar em casa a maior parte do tempo. Com isso, a gente espera logo superar essa fase. Bom, pessoal, então, deixa eu voltar aqui meu áudio. O que a gente tinha para apresentar é isso, tá? Vou pedir deixa eu sair aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma questão que queira falar? Eu vou pedir depois para a Jennifer, se ela puder falar um pouquinho sobre a Laura. Não sei se ela está ouvindo a gente aqui. Pode perguntar, Cláudia. Pode perguntar, Claudinha. Oi, pessoal. Oi, Jennifer, deixa só a Cláudia perguntar e você fala para a gente aí. Claro. Vai lá, Claudinha. A minha dúvida é exatamente a respeito da Laura. Talvez a Jennifer vai esclarecer em relação à planilha. Se o pessoal que vai fazer a ligação vai inserir na planilha a resposta que esse paciente vai estar dando, em que tempo vai ser feito isso. Monitoramento. Tudo bem, pessoal? Deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou a enfermeira Jennifer. Eu faço parte do time de sucesso do cliente da Laura, né? E eu agradeço até, né? Primeiramente, eu agradeço a oportunidade da doutora Bárbara aí estar me convidando para fazer parte dessa reunião de vocês. Agradeço muito toda a parceria também, né, de São Bernardo do Campo, aí, que tem sido um município muito engajado aí com a Laura. E espero que a gente possa colher bons frutos aí dessa parceria. Cláudia, assim, todas as informações, né, eu não sei como é a organização interna de vocês, mas quanto todas as informações que são coletadas do paciente nessa primeira ligação, né, onde o paciente entra na plataforma, todas as informações que vocês coletarem, vocês vão registrar na própria plataforma. Então, é como se funcionasse um prontuário eletrônico, né? Então, você vai poder registrar e ele vai aparecer como se fosse uma linha do tempo mesmo na plataforma. Então, vocês vão ter todas as informações na plataforma mesmo. Jennifer, vou aproveitar que você está falando, acho que depois, antes de encerrar a pergunta da Cláudia, fala com ele sobre a Laura mesmo, no geral, o que a Laura faz. Tá, então assim, pessoal, na verdade a gente é uma, né, a Laura é uma startup de tecnologia em saúde, né, que ela fica em Curitiba. Primeiramente o nosso produto, né, não sei se vocês conhecem um pouquinho da história, até o Jackson, que é o nosso presidente, né, ele já apareceu até na Fátima Bernardes contando, né, a história da Laura. Então, na verdade, surgiu porque, infelizmente, né, a filha de 18 dias dele faleceu na UTI por sepse. Então, e o Jackson já trabalhava com tecnologia, só que em outros ramos, né, não na área da saúde. E com o falecimento da filha dele, ele resolveu criar um algoritmo aí para estar ajudando a descobrir a sepse antes dela ser instalada. Então, nosso principal produto hoje é a deterioração clínica, né, que a gente chama de essa ferramenta que vai fazer com que os profissionais de saúde eles atentem a alguns sinais e sintomas que o paciente vai dar antes que a sepse se instale. Então, é o nosso principal produto, né? A gente tem outras frentes aí, mas o Golden realmente aí é a deterioração clínica. E com a pandemia, né, a gente viu a necessidade de realmente desenvolver a plataforma para atender os pacientes de Covid, né? Porque a gente sabe que por mais de que a inteligência artificial, né, o mundo digital, ele está muito aí na boca das pessoas, mas pouco é feito ainda, né? Então, a gente conseguiu aí desenvolver em pouquíssimo tempo a plataforma.
do PA digital para estar atendendo esse maior número de pacientes com Covid, né? Então, a gente consegue fazer esse monitoramento dos pacientes leves, né, automaticamente, o que possibilita que realmente os profissionais de saúde, eles gastem a sua energia, né, o seu tempo com pacientes que realmente precisam de um atendimento de profissional, né? A gente sabe que chegou a tantos casos que, infelizmente, os profissionais não conseguem dar conta de todo mundo. Então, a gente conseguiu criar a plataforma. E até agora a gente sabe que, felizmente, né, um dia o Covid vai acabar, a gente não sabe quando, né? A gente vê aí que, como a doutora Bárbara estava falando, né, todo mundo pensa que a pandemia acabou, mas na verdade ela está longe de acabar, né? Principalmente a gente que tem esse olhar do profissional de saúde, é triste ver que as praias estão lotadas, né? Que o pessoal está voltando à vida normal. Infelizmente, eu particularmente, né, acho que os casos vão aumentar agora no verão, porque todo mundo está se aglomerando nas praias, principalmente, né? Então, eu acho que está bem longe de acabar o Covid. Mas a gente entende que uma hora a pandemia ela vai diminuir, vai acabar, não vai acabar, né? Porque a gente sabe que tem toda a questão de todo mundo ser imunizado, né? Parar com o ciclo de contágio. Mas a gente já está pensando, né? Já está estruturando com a mesma arquitetura da plataforma de PA digital, a gente vai atuar em outras frentes também. Então, a gente vai possibilitar aí uma teleconsulta para fluxo generalista, para, de repente, o médico ele conversar com outro sobre um caso, né, com um especialista, ele conseguir ali fazer na hora a teleconsulta e já dar um retorno para o paciente. Então, a gente já está estruturando para outras frentes também. Sim, a represália, né, que a gente sabe que vai ter aí de muitas... Até teve um município que eu estava conversando essa semana, eles falaram que eles estão com represália de consultas eletivas desde março. Então, assim, é muito preocupante, né? Porque a gente sabe que com a pandemia muitas doenças ficaram para trás, né? E até porque as pessoas não querem ir na consulta, não querem ir no médico, então vão deixando aí o máximo que podem. Então, a gente sabe que também tem essa represália imensa aí de consultas eletivas que a gente também vai poder estar atuando. Pessoal... Deixa só eu explicar, fizeram uma pergunta aqui, eu esqueci de mostrar isso. Vou compartilhar minha tela aqui, de novo. Então, a pessoa, ela continua na planilha, assim, vou usar, Elisângela, vou usar a planilha do Pauliceia, tá? Então, vamos dizer, por exemplo, que a Rafaela Francisco de Freitas chegou para mim hoje, tá? Então, ela está aqui na minha planilha, e aí... ela deu negativo aqui, mas vamos brincar que ela não deu negativo, tá? Ela deveria ser desmarcada. Então, eu vou colocar ela para a Laura monitorar, em vez de os meus profissionais monitorarem. Eu vou colocar aqui, ó, monitorado pela Laura, tá? Então, ele continua na nossa planilha, tá? Só que eu tenho o controle que ele vai ser monitorado pelo Laura. Aí, o Laura vai monitorar. Passou os 15 dias, tá? Não veio para mim, eu vou colocar como resolvido. Tá? 15 dias do início dos sintomas, ele vai virar resolvido, tá? Se ele agravar, a Laura vai me sinalizar, tá? Na verdade, a Laura vai sinalizar o DAG e o DAG vai sinalizar a gente, tá? E aí a gente vai mudar aqui. Lembrando que eu só vou mudar esse status de monitorado pela Laura depois que eu coloquei na plataforma, tá? Isso. É uma forma de a gente se identificar. Então, eu estou monitorando, coloquei na plataforma, eu mudo o meu status aqui do caso. Isso. Ok. Agora minha pergunta foi respondida. Era isso. Tá. Então, a ideia é que, por exemplo, aqui na planilha da Pauliceia, eu vou voltar aqui, que senão vai... Na planilha da Pauliceia. Então, a gente vai pegar um desses casos novos aqui, tá? Então, se a equipe quiser, a gente vai passar a plataforma para vocês, tá? Se a equipe quiser, por exemplo, a Yara é um caso positivo, tá? Que está em monitoramento. Eu liguei para ela 24 hoje. Então, eu vou ligar amanhã para ela e vou falar, olha, Yara, a gente agora vai começar a monitorar por uma plataforma, tá? A plataforma da Laura, a gente vai inserir você e aí, em vez de eu te ligar a cada 2 dias, você vai receber um WhatsApp. Você aceita? A Yara vai falar, eu aceito. Aí vocês vão vir aqui e mudam para o monitoramento Laura, tá? Então, a ideia é que, e aí relembrando lá o que a gente tinha colocado aqui em cima. Quem vão ser as pessoas, tá? Vão ser as pessoas que não tenham comorbidades e que não tenham mais de 60 anos, tá? Se a pessoa não tiver comorbidade nem mais de 60 anos, ela vai ser monitorada pela Laura. Por quê?
que a possibilidade de esse caso agravar ela é muito menor, né? Então, ele vai ficar no Laura. E a gente sabe que o grande volume nosso não é tanto dos mais de 60 e com comorbidades. Tá bom? Vamos lá, mais dúvidas e perguntas aí, pessoal. Bárbara, eu não sei se a Jennifer, se ela gostaria de complementar mais alguma informação, gostaria de falar mais alguma coisa. Pode, a palavra está com você, Jennifer. Acho que seria isso, pessoal, né? Eu fico à disposição aí de vocês, caso vocês tiverem alguma dúvida. Deixa eu até passar o meu telefone aqui da Laura, para caso vocês estiverem aí, né, no dia a dia da operação, tiverem com alguma dúvida, não lembro como é que segue esse passo aqui, por favor, me mandem o WhatsApp, tá? Podem me ligar também, que eu sempre estou à disposição. Eu não sei se vocês podem anotar, mas meu número é o código 41 99121 2111. Esse é o meu número de celular da Laura, tá? Então, qualquer dúvida aí que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui no nosso chat também. A Patrícia colocou ali. Obrigada, Patrícia. E é isso, pessoal. Agradeço muito pela oportunidade, né? Novamente, é um prazer sempre conversar com o município de São Bernardo do Campo. Sinto, né, um engajamento bem legal, aí, um retorno bem legal de vocês, e acredito que a gente vai ter muitos bons frutos a colher aí pela frente. A gente que te agradece, viu, Jennifer? Estamos sempre à disposição de você. O que vocês precisarem é só entrar em contato com a gente também. Uma disposição aí da turma de Curitiba, tá bom? Legal, pessoal. Agradeço, viu? Pessoal, mais alguma pergunta? Da Laura para a Jennifer. Obrigada, Jennifer. Muito Pela obrigada. carinha deles, Jennifer, eles vão logo comemorar, né? Felizes. Coisa boa. Deixa eu passar a palavra. Antes eu só queria deixar claro para vocês também que lá no DAG, única e exclusivamente para acompanhar também a plataforma do Laura, a gente vai ter os médicos lá também no DAG. Médico e enfermeiro lá. Isso, médico e enfermeiro para fazer o monitoramento também junto a essa plataforma do Laura. Eu queria passar a palavra o Dr. Edson Nakazone, está dando prazer para nós e da companhia dele. Se o Dr. Edson quiser falar alguma coisa, aproveitar. O Dr. Edson, acho que todo mundo conhece, o Dr. Edson Nakazone, nosso secretário adjunto, está acompanhando junto com a gente também essa reunião, o que deixa a gente muito feliz e satisfeito pela presença dele. Não sei se ele está aí ainda. Cadê? Estou aqui. Opa, a palavra é sua, doutor. Obrigado. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde, Stefano, pessoal todo. Primeiro, agradecer a participação da Jennifer, né? Sempre oportuna e esclarecendo o funcionamento da plataforma, a disponibilização do seu tempo para a gente, tá? Então, um agradecimento em nome do Dr. Geraldo Repp, o nosso secretário. E alertar, eu acho que o que a Bárbara falou é importante que a gente reforce. Nós todos estamos cansados, estamos nessa batalha aí desde março, lá se vão, se a gente contar, hoje estamos finalizando o mês 9, nós já estamos aí com 5 meses nessa batalha contra o Covid-19. Foram muitos óbitos agora no município de São Bernardo, nós já estamos em torno de 870, 880 óbitos. E agora, com a retomada da economia, com a flexibilização, nós estamos agora na fase amarela. Aparentemente, a população também cansada, e a gente entende isso, mas não é o momento de nós relaxarmos, né? Nós temos exemplo em outros países que relaxaram
a sua vigilância em relação ao Covid, e muitos desses países tiveram que retomar medidas duras em relação ao confinamento. Tá? E não é isso que nós queremos. Nós queremos que haja um retorno à normalidade dentro do possível, porém com responsabilidade, principalmente responsabilidade sanitária, que é aquilo que o Código DAN, né, da nossa doutora Sandra, distanciamento, higienização, tá certo? E uso de máscara. Isso é fundamental. Enquanto nós não tivermos outros mecanismos de prevenção, esse ainda é o melhor mecanismo, né? Se nós adotarmos esse mecanismo e a gente contribuir para que a população seja estimulada a utilizar desses mecanismos, eu acho que a gente está cumprindo uma importante função sanitária. Então, eu acho que nós, enquanto agentes públicos, atuando na área da saúde, nós temos essa responsabilidade. E é a nossa obrigação veicular esses mecanismos de prevenção. Então, eu acho que aquilo que a doutora Bárbara colocou é fundamental que a gente possa replicar isso junto à nossa população. Então, basicamente é isso que eu gostaria de falar, reforçar novamente uso de máscara, distanciamento social e higienização. É fundamental que a gente adote essas medidas e que a gente possa transmitir isso para a nossa população. Basicamente é isso. Obrigado, Stefano. Obrigado, doutor Edson. Meninas, mais alguma coisa? A gente vai mandar, só avisar que a gente vai mandar aí os bairros, tá? Vamos mandar, na verdade, o vídeo, tá? Esse vídeo aqui eu estou gravando, a gente vai baixar e vai mandar para todas as unidades e vamos mandar o link da Laura, tá? Vamos mandar o PDF do folder das orientações para que as unidades trabalhem, principalmente aí as que estão no top 5, e o vídeo que vai seguir para a população, tá? De medidas de higiene, e a gente vai começar a circular esses vídeos dos profissionais, tá? Então, o do médico a doutora Bruna fez, os profissionais que quiserem fazer e mandar, enviem para a gente, que a gente está nessa campanha aí para fazer esse estímulo. Ok. Então, pessoal, só então, para encerrar a nossa reunião de hoje, eu gostaria de deixar vocês todos ficassem bem conscientes da importância nossa nessa guerra, né, contra o Covid. A importância de cada um de nós, da atenção básica. Nós somos a gestão do cuidado, e já que somos a gestão do cuidado, nós temos que cuidar bem dos nossos pacientes, da nossa população, dos nossos familiares, né? A gente não pode esquecer que nossa família mora nessa cidade. Então, é um momento que a gente não pode baixar a guarda, tem que fazer esse monitoramento correto, não consegui o contato com a pessoa, não encontrei a pessoa, tem que ir na casa, tem que ir fazer a visita, não tem ACS, tem que um de nós, a gente tem que ir até a casa da pessoa, temos que encontrar esse paciente, temos que conversar com a família, temos que fazer os testes, a gente tem que fazer as orientações. Agora é o momento que a gente não pode relaxar. Eu sei que está todo mundo sobrecarregado, principalmente as UBS, e tanta coisa que a gente está fazendo. Já agradeço em meu nome, em nome do secretário adjunto, toda a equipe nossa da gestão, agradeço a cada um de vocês, cada um dos nossos funcionários pela luta, pela briga, né? Está todo mundo sobrecarregado e cansado, todos nós estamos cansados. Mas agora não é o momento de relaxar, né? Eu conto com cada um de vocês, vamos atrás desses pacientes, vamos conversar com as pessoas e vamos principalmente divulgar essas orientações todas nossas aí.
Nós vamos estar mandando para vocês semanalmente esse mapa que a gente está chamando de mapa de calor, que é onde tem os casos, o maior número de casos, e em cima disso nós vamos trabalhar arduamente para tentar cada vez mais diminuir a incidência dessa doença aqui na cidade. Então eu conto com cada um de vocês, tá certo? Então, para finalizar a nossa reunião, eu vou deixar um recado, né, como a gente já combinou, né, Bárbara, em todas as nossas reuniões. Então, seja dando, né, seja dando, distanciamento, álcool, máscara. Cada um de nós, e vamos propagar isso, cada um de nós vamos ser dando, né, seja dando. Tá ok? Então, obrigado, pessoal. Um grande beijo para todos vocês. Né? Deus abençoe todos aí. E continuamos na luta. Vamos na luta. Vamos para cima disso. Obrigado, gente, doutor Edson, todos vocês. Um grande beijo. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Valeu, Um galera. abraço. Beijo, abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.